falar um pouco sobre estimulação magnética transcraniana. Essa é uma ferramenta tanto da neurociência quanto das disciplinas clínicas, que a gente tem a máquina aqui. A máquina é basicamente composta por um ou dois grandes capacitores que acumulam e liberam energia elétrica nesse sistema através desse fio e que passam por uma bobina. Aqui é um tipo de bobina, existem vários outros. Essa bobina tem, nesse caso específico, tem 2 círculos de fios de cobre, e quando a corrente elétrica de alta intensidade, de 5.000 volts, mais ou menos, 5.000 amperes, passa por aqui, a gente tem a indução de um campo magnético de mais ou menos 1 a 2 teslas de intensidade. No caso dessa bobina especificamente, esse campo magnético se concentra mais nesse centro da bobina, então a gente tem um campo magnético que é focal e que pode ser usado para despolarizar um tecido excitável. Por exemplo, se eu aplicar esse campo, um pulso de campo magnético aqui no meu ombro, eu tenho uma contração. Se eu aplicar esse pulso magnético no meu cérebro, eu tenho a ativação de grupos de neurônios que estão dentro desse campo magnético, expostos a esse campo magnético. Então, a TMS, inicialmente, ela foi só uma ferramenta de perturbação transitória da atividade neuronal, né, provocando despolarização. E aí, nesse caso, a gente tem o que se chama TMS de pulso único. Então, eu disparo aqui, tem um pulso, esse pulso, se for aplicado sobre um conjunto de neurônios, ele despolariza esses neurônios. Isso foi usado inicialmente para estimular o córtex motor primário e ativar a via córtico-espinal e o nervo periférico e o músculo e gerar uma contração do outro lado, né? É claro que a partir daí surge a ideia de um potencial evocado, porque eu posso captar a atividade, nesse caso eletromiográfica, e estudar a relação entre a intensidade desse estímulo e a resposta. E aí eu vou ter situações onde essa relação mostra que a via está mais excitável ou menos excitável. Então esse foi o primeiro uso da TMS, foi um uso avaliativo e que depois ganhou um fim diagnóstico, né, como um potencial evocado. Na pesquisa, essa é uma forma de avaliar principalmente a via córtico-motora, córtico-espinal e nervo periférico músculo, porque a gente tem uma resposta clara que pode ser medida com eletromiografia. Ao longo do tempo, outros sinais fisiológicos começaram a ser captados, e aí a gente tem hoje a possibilidade de aplicar um pulso e captar a atividade eletroencefalográfica, na ressonância magnética funcional, na espectroscopia cerca do infravermelho. Então são vários potenciais evocados diferentes que nos ajudam a entender como o cérebro está funcionando. Ao longo do tempo foi sendo visto que esse pulso único, né, a ele poderia ser adicionado um segundo pulso, ou seja, o primeiro pulso condicionaria a atividade, o efeito do segundo pulso, e a essa técnica foi chamada técnica de pulso pareado. Eu vou dar um exemplo aqui, mas a latência entre esses 2 pulsos é muito menor do que isso que eu estou fazendo aqui, é na faixa dos milissegundos, né? Mas E esses pulsos pareados, então, se tornaram uma segunda fonte de investigação sobre a função do sistema nervoso, porque eles passaram a revelar como funcionam circuitos, especialmente circuitos inibitórios e facilitatórios no sistema nervoso central, córtex, medula, se a via que você está investigando passa pela medula, ou córtico-corticais, se você está dando pulsos no córtex e captando no próprio córtex.
Então, os pulsos pareados passaram a ser uma segunda ferramenta da neurociência para entender a inibição e facilitação. Tanto o pulso único quanto o pulso pareado, eles até hoje não ganharam um valor diagnóstico normativo dentro da medicina, então a gente não tem valores normais e anormais, mas aos poucos, especialmente o pulso único, vai entrando nos guidelines de avaliação. Por exemplo, pacientes que na fase aguda de um AVC recebem um pulso com 100% da máquina no córtex motor que foi afetado pelo AVC e não tem resposta evocada no músculo, tem pior prognóstico do que aqueles que não têm. Então não existe um valor normativo, mas um uso mais generalizado aí agora dentro da medicina diagnóstica. Bom, com o passar do tempo foi visto que, além dos pulsos únicos e pareados, era possível fazer repetições de pulsos. E aí se desenvolveu a técnica de estimulação magnética transcraniana repetitiva. Então aqui nesse exemplo eu vou disparar pulsos repetitivos a 10 Hz. Tem um trem de pulso, um intervalo entre os trens de pulso, que normalmente é maior do que isso que eu coloquei. E essa frequência de disparo, ela não só ativa o circuito, mas ela começa a modular a atividade neuronal. Então, as frequências acima de 5 Hz, elas inibem ou facilitam a atividade neuronal, de uma forma geral, enquanto as frequências abaixo, normalmente 1 Hz, inibem a atividade neuronal. Associando a estimulação magnética transcraniana com as outras ferramentas de neurociência e neurofisiologia clínica, as doenças começaram a ser compreendidas do ponto de vista de aumento ou diminuição da atividade de regiões do cérebro, aumento ou diminuição da conexão entre áreas do cérebro. E no momento que isso começou a acontecer, e você tem agora uma ferramenta que pode aumentar ou diminuir a atividade cerebral, a estimulação magnética transcraniana então passou a um novo patamar, que é um patamar terapêutico. Então você pode tratar regiões que estão hipo ou hiperfuncionantes com TMS no cérebro e corrigir a deficiência de função. Então isso tem sido amplamente utilizado em transtornos de humor como depressão, ansiedade, no controle da dor crônica, no tratamento de doenças neurológicas do tipo AVC, Parkinson e muitas outras. Então, nesse momento, a estimulação magnética transcraniana passou a ser uma ferramenta terapêutica. Mas além de a TMS repetitiva ser uma ferramenta terapêutica, ela também volta a ser uma ferramenta da neurociência, porque os neurocientistas muitas vezes querem entender o papel de uma área do cérebro. E ele pode perfeitamente fazer um teste para aquela área, por exemplo, um teste de fala ou de linguagem, e ele pode inibir uma determinada área que ele acha que tem relação com a linguagem e ver o desempenho no teste. Então, primeiro, o uso da TMS repetitiva foi terapêutico, mas ele acabou voltando para a neurociência novamente como uma nova ferramenta para entender como o cérebro funciona. A estimulação magnética transcraniana, especialmente após os anos 2000, teve um crescimento exponencial na produção científica e no uso neurocientífico e clínico, especialmente. O uso diagnóstico cresceu muito pouco, infelizmente, e é uma ferramenta que vem melhorando cada vez mais, né? Ou seja, o desenvolvimento tecnológico vem criando novas máquinas, novas bobinas, novas formas de intervenção, inclusive tentativas de intervenção com modelos fechados, inteligentes, né? Guiados por decisões computacionais. E essa ferramenta, ela promete um desenvolvimento muito grande nos próximos anos, décadas, para ajudar tanto a entender como funciona o cérebro e a medula espinal e o sistema nervoso periférico,
mas também como uma forma de intervenção terapêutica não farmacológica. Então, eu espero que vocês tenham compreendido as noções gerais da estimulação magnética transcraniana e agradeço pela atenção.